A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós temos a proposta de conversar um pouco teologicamente acerca de alguns assuntos e eu gostaria, antes de mais nada, de pedir para que você compartilhasse, curtisse esse vídeo, se inscrevesse em nosso canal e também é muito importante a sua participação. Então aqui nos comentários, se você puder, deixe aqui as suas perguntas, dúvidas, sugestões de assuntos para que a gente possa estar conversando acerca desses pontos a partir da Bíblia de maneira teológica. O assunto que eu quero conversar hoje é o assunto do perdão. Então, nós vamos dar início a essa série de reflexões com esse assunto tão necessário que é o perdão. Para isso, eu quero ler com vocês aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo de número 20, a partir do versículo 14. Na tradução que eu tenho aqui está escrito assim: Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Eu vou pular para o versículo 18, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Versículo 18 diz assim: Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia à espada ao teu encontro. Olha que interessante. Eu disse que nós íamos conversar um pouco acerca do assunto do perdão. Veja que o povo de Israel, nessa passagem, está ali nos seus 40 anos de peregrinação, né? Desde que eles saem do Egito, indo em direção à terra de Canaã. Nessa altura do campeonato, o território onde eles estavam atravessando era muito próximo da terra de Canaã. Estava entre eles e a entrada de Canaã o território do povo de Edom, os edomitas. E essa passagem aqui vai mostrar que Moisés manda mensageiros, né, ao rei de Edom, dizendo a ele que permitisse que o povo passasse pela sua trajetória, porque eles chegariam logo ali na terra de Canaã, que era a terra prometida por eles. Só que perceba que nas palavras de Moisés, ele apela para o sentimental. Ele manda mensagem dizendo assim: olha, o teu irmão Israel está desejando passar pelo seu território. E por que ele usa essa linguagem? É porque o povo de Israel é descendente do patriarca Jacó. Lembram que o Jacó teve o nome transformado e ele não mais se chamou Jacó, mas a partir de então Israel. E o povo de Israel nada mais são do que os filhos, os descendentes desse mesmo homem. E não sei se você se recorda, o Jacó, ou Israel, ele tinha um irmão gêmeo, que se chamava Esaú. E o Esaú também tinha um outro nome, ele também era chamado por um outro nome, que era justamente o nome de Edom. Então, nós vamos ver ali no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que Esaú e Jacó eram irmãos. E houve toda uma questão familiar, uma briga, uma situação onde Jacó engana o seu irmão e ele precisa fugir para as terras de Harã, para fugir pela sua própria vida, né? Porque o Esaú ele fez um juramento de que mataria o Jacó assim que o pai dele, o Isaque, viesse a morrer. E aí o Jacó peregrina na terra de Harã até que Deus ordena que o Jacó voltasse. Quando Jacó retorna para se encontrar com seu irmão Esaú, a Bíblia vai relatar em Gênesis capítulo 33 que esse encontro ele é maravilhoso. Eles se abraçam, eles se beijam, eles se perdoam. O Esaú, que tinha jurado matar o Jacó, quando ele se encontra com Jacó, ele chora e abraça ele de maneira afetuosa. Então ali, aparentemente, a situação foi resolvida. Mas o que nós vamos perceber? É que depois desse encontro, esse perdão, digamos assim, o Jacó vai para um lado com a sua família, o Esaú vai para outro lado com a sua família, e eles seguem as suas vidas. O tempo passa, o filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, o José, se torna governador do Egito, há uma fome na terra, a família de Jacó desce para o Egito, passam ali um período de 4 séculos, e depois disso, eles estão saindo da terra do Egito para ir de volta para a terra de Canaã. Bom, 400 anos se passaram, 4 séculos de história percorreram, e agora Israel e Esaú, ou o Jacó e Esaú, Israel e Edom, esses dois povos, que são povos irmãos, são povos que dividem ali no seu DNA as mesmas digitais. Quando nós vamos olhar agora para essa passagem, Israel precisa chegar na terra de Canaã, e para chegar na terra de Canaã, ele precisa simplesmente passar pelo território de Edom.
Bom, Moisés usa desse artifício para dizer, olha, o teu irmão Israel está pedindo passagem. Mas nós vimos aqui que a resposta de Edom ela foi negativa. O rei de Edom mandou resposta dizendo, olha, vocês não vão passar por aqui, e se vocês teimarem em passar, eu sairei a vocês ao encontro com espada. Veja só, como uma situação mal resolvida, tempos depois, traz à tona esse problema. Quando nós lemos Gênesis, parece que a história ficou resolvida, parece que houve um perdão. Mas, na verdade, quando nós olhamos aqui para o contexto e para as consequências, nós vamos ver que o perdão entre Esaú e Jacó é tipo aquele perdão que acontece em diretoria de escola. Sabe disso? Já passou por isso? Aquele perdão que quando dois irmãos em casa brigam e o pai e a mãe, para corrigir, olha para um e para o outro e fala assim, ó, pede desculpa para o seu irmão. E ele pede, e agora você pede desculpa. E eles pedem, mas assim, eles não se desculparam direito. Eles simplesmente resolveram colocar panos quentes, mas a situação não foi bem resolvida. E como que nós sabemos disso? É porque não houve convívio depois. Não houve relacionamento depois. Então é como, de novo uso o exemplo, aquele perdão, aquela desculpa na diretoria de escola, quando dois alunos brigam, que um pede desculpa para o outro, mas eles saem daquela diretoria e um não olha na cara do outro, um não conversa com o outro, é ele lá e eu cá. Geralmente nós temos essa deficiência de achar que o perdão é simplesmente colocar um ponto e não resolver o que ficou dali para trás. O Jacó foi perdoado, o Esaú perdoou, mas não foi o perdão do jeito que Cristo ensinou na Nova Aliança. Porque o perdão de Cristo é o perdão da oportunidade. É o perdão de, olha, eu te perdoo e tanto te perdoo que eu aceito você sentar à mesa comigo de volta. O perdão de Cristo, o perdão da Nova Aliança, o perdão de Deus, de verdade, não o perdão da diretoria de escola, não o perdão daquela briga familiar, não. O perdão que a Bíblia nos ensina é o perdão que você perdoa e perdoa e perdoa e ponto final. Não é aquele perdão que é eu perdoo, mas eu perdoo. Se eu perdoo, mas até não. O perdão da Bíblia, ele é assim. E basta nós olharmos para a maneira como Deus nos perdoa, não é verdade? Imagine se o perdão de Deus fosse como é o nosso critério de perdão. Imagine se o perdão de Deus fosse desse jeito, de olhar para nós, depois dos nossos pecados, das nossas falhas, e ele dissesse assim, olha, eu te perdoo, mas você não entra mais na minha casa e eu não entro mais na sua. Eu te perdoo, a gente não vai mais continuar brigando, mas eu também não quero mais contato com você. Bom, graças a Deus que o perdão do Evangelho não é assim, né? Uma coisa muito importante a ser dita sobre perdão é que o Jacó, ele precisava, antes de tudo, ter revisto seus conceitos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Porque também é muito fácil simplesmente jogar para o outro lado e dizer, tá vendo, mas a pessoa não perdoou direito. O perdão é um processo difícil. O perdão não é algo automático. Nosso coração pecaminoso não sabe processar direito a prática do perdão. Nós sabemos muito bem o que é necessitar de perdão. Quando nós precisamos ser perdoados, aí nós nos tornamos expert, né? Mas essa história está nos ensinando também mais uma coisa. O Jacó deveria ter revisto antes os seus conceitos e as suas atitudes. Porque, veja, uma atitude errada do Jacó, 4 séculos depois, está reverberando. Uma atitude errada de Jacó, décadas depois, anos depois, séculos depois, está causando consequências. E nós, às vezes, por não pensarmos nas consequências, ou seja, por sermos inconsequentes, fazemos coisas que nós não paramos para refletir. O que aquilo vai causar nos outros daqui a algum tempo? Então você pode aplicar isso a qualquer coisa, sei lá, pensa uma pessoa que precisa de um perdão financeiro, ou um marido que precisa do perdão da esposa, ou a esposa que precisa do perdão do marido. Ele não entende que as ações dele vai gerar consequências lá num plano futuro. Então, assim, o que eu poderia deixar como conselho, o que a Bíblia está me deixando e te deixando como conselho, é que o ideal é a gente rever as nossas ações um pouco antes,
para que a gente não venha causar estragos em áreas que a gente nem imagina. Geralmente a pessoa quando erra, ela não para refletir como aquilo pode causar efeitos em outras pessoas. O marido que trai, ele não para pensar como que aquilo vai gerar consequências na vida da esposa. E talvez depois que o tempo passa, ele foi perdoado, mas como esse perdão não foi ainda processado da maneira correta, ele não consegue entender que as atitudes dele vai gerar consequência. Então, a Bíblia está de Gênesis a Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, falando conosco acerca desse assunto divino que é o perdão. Nós só estamos aqui graças ao perdão de Deus. Nós somos salvos graças ao perdão de Deus. Então, o perdão é algo do gabinete de Deus. O perdão é algo teológico, mais do que simplesmente moral, mais do que simplesmente social, cultural. Não, o perdão ele é teológico, ele é espiritual. Por isso que nós precisamos pensar nas nossas atitudes antes de querer ser perdoados. E uma vez que as coisas já aconteceram, agora falando a você que precisa liberar o perdão, lembre-se que o perdão ele é a única saída para que você viva bem. Veja que o povo de Edom se tornou um povo rancoroso. E no final das contas, se você ler o livro de Malaquias, você vai ver Deus liberando uma sentença contra o povo de Edom. Então, eu entendo as razões dos edomitas terem guardado rancor do povo de Israel. Mas no final das contas, aquilo só fez mal para eles mesmos. O povo de Israel seguiu, o povo de Israel caminhou, o povo de Israel deu a volta, entrou em Canaã, não passou por Edom, mas entraram em Canaã, conquistaram sua terra, foram para o cativeiro, voltaram do cativeiro e o povo de Edom ainda estavam presos lá naquela relação. Ainda estavam lá, presos àquela situação. E geralmente é isso que acontece. A pessoa que não libera perdão, você pode perceber que a pessoa que não foi perdoada, às vezes já seguiu a vida e ela continua ali. A pessoa que nem foi perdoada já está em outro casamento, já está em outra empresa, já está com outra vida, já está em outro ramo. E a pessoa que não perdoou está ali presa àquilo. Então, a Bíblia está nos convidando a refletir teologicamente acerca desse assunto do perdão. E acho que essa passagem é uma passagem muito interessante para isso. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e nos ajude, interaja conosco para que nós possamos produzir aqui cada vez mais conteúdos para a glória de Deus. Deus te abençoe.